a gente já convoca para vir aqui. E hoje o tema dele, que ele trouxe, escolheu para a gente, é o Cristo Consolador, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pegar o microfone aqui, você já pode ficar voltando. Muito boa noite, estamos de volta. Vamos falar um pouquinho desse Cristo Consolador. E nesse tema do Evangelho, interessante, porque ele é muito rápido, né? São algumas folhas apenas no Evangelho, mas é muito interessante para a gente entender um pouquinho algumas questões que eles colocam lá para a gente. Mas vocês não esperem muita coisa da gente, nós viemos aqui, vocês perceberam que ele falou que eu sou membro da casa, né? Vocês já repararam quando que o membro vem fazer a palestra? Quando que ele costuma vir? Quando o expositor falta, não é isso? Então, normalmente é isso que acontece quando o expositor falta, eles chamam a gente e a gente vem correndo aí para ajudar, porque já que nós somos membros da casa, a gente faz isso para ajudar a casa, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Em 2016, 17, 18, 19, 20, vamos já colocar todos esses anos, sejam assim repletos de engrandecimento espiritual, de procedimentos assim de renovação, seja para a gente assim de muita força, para que a gente tenha sempre muita coragem para renovar, para crescer, para se desenvolver, que é isso que nós estamos fazendo na Terra. Aliás, não sei se vocês sabem qual é o único objetivo que nós temos aqui na Terra. Eu não sei, eu vou falar uma coisa que talvez contrarie um pouquinho as ordens da casa, né? Eu não vi nenhum recadinho aqui, então por isso eu vou falar isso. Eu gostaria que vocês ligassem no celular, especialmente esses mais poderosos, porque eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? A hora também, se quiser dar uma escapadinha, assim, de dar uma respondidinha lá no zap, você também pode, disfarça aqui enquanto eu vou perguntando as coisas, vocês vão disfarçando e vão usando, tá bom? Por que a gente faz isso? Porque nós temos que começar a nos adequar às novas tecnologias. A casa não pode ficar, a doutrina espírita não pode ficar para trás. E essa iniciativa de colocar na internet é maravilhosa, nós precisamos acompanhar, porque essas coisas vieram para ficar, tá bom? Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que significa uma entidade que eu trabalho? Eu queria que vocês descobrissem aí, chamar Amigos Mensageiros Espíritas, uma entidade que eu trabalho, presto serviço social nessa entidade. Quem conseguir descobrir, em primeiro lugar, quais os objetivos dessa entidade, vai ganhar um livrinho aqui. Um livrinho mais ou menos meia boca, né? Porque é a primeira pergunta mesmo, né? Mas quem conseguir descobrir vai ganhar já um livrinho aí, vai falar em voz alta, tá bom? Alguém já descobriu? Já descobriu? Quem que descobriu? Quem ainda? Ih, tá devagar, hein? Olha, precisa pedir. Nós temos que fazer uma reunião do conselho. Aliás, tem um detalhe interessante, sabe qual é? Eu vejo ele falar assim com tanto entusiasmo que nós vamos fazer a reunião, nós vamos deliberar se vamos construir, se vamos trocar o telhado. Eu falo, meu Deus, eu fico admirado, porque na entidade que eu trabalho lá, se falar de reunir, o povo sobe tudo, ninguém decide nada, é uma confusão lascada. E aqui parece que a coisa roda direitinho, os membros da diretoria comparecem, né? Fazem o papel que está escrito lá no papel, porque normalmente é assim, o camarada é tesoureiro. É tesoureiro, mas ele nem sabe onde que é a conta do banco da entidade. O fulano é o vice-presidente, nem sabe o que ele tem que fazer. Ele reza para o presidente não desencarnar antes de terminar aquele mandato. Normalmente é assim, né? Não é assim, não? Você não está rezando para o presidente chegar até o final? Então, está rezando, já não quer assumir, óbvio, né? Então, normalmente as reuniões de diretoria, de casa espírita, é assim, desse jeito. Então, ele está sempre vibrando para que a coisa aconteça. Descobriram aí o que significa? E aí, vamos ver. A definição veja a definição no comecinho aí tem. Então, a gente tem que deliberar nas próximas reuniões, colocar uma internet adequada para vocês, tá certo? Para que vocês possam chegar aqui, acessar os vídeos enquanto estão aqui, observar algumas colocações, ver o Facebook da casa, não é? Se vier algum expositor aqui falar para vocês desligarem o celular, vocês disfarçam, desligam, né? Mas a rede tem que funcionar direitinho. Se não funcionar direitinho, não vale a pena, não é? A gente compra esses aparelhos tão sofisticados e chega que tem rede.
é um problema, é uma frustração para a gente, não é mesmo? Você descobriu também? Só que você é a segunda, mas vamos ver. Fala aí, você que é a segunda. Você é a vice. E unir os excluídos. Confere aí. É isso mesmo? Ah, então. Por que eu falei isso para vocês? A nossa entidade se chama ame.org.br. Dê uma acessadinha lá, dá uma olhadinha. Tem muito trabalho social em São Paulo, prisão, Fundação Casa, favela, esses lugares assim, né? Onde as pessoas estão passando grandes provações e sofrimento. A gente podia de vez em quando fazer uma visitinha. Nós temos uma salinha de aula numa favela aqui em Carapicuíba. De vez em quando alguns pais estão meio aborrecidos com os filhos, sabe o que eles falam? Pode levar meu filho lá para ele ver a sala de aula que você dá aula lá. É aí que leva lá as crianças, elas até gostam, né? Porque tem pedra no chão batido, né? É tudo assim bem precário, madeira, chove. Tem uma... Aqui também chove, né? Aqui dentro também, né? Lá também chove, então. Lá também é tudo desencontrado as telhas, mas funciona, não é? Então, a gente precisa ir atrás da dificuldade humana, porque, olha, consolar, para que serve consolar? Quem é que vai ganhar o livro? Pode servir a ela. Gostei da sua iniciativa, parabéns. Você está há quanto tempo na doutrina? Um ano. E já está renunciando assim? Parabéns. Olha que tem gente que tem mais de 30 anos e não abre mão, hein, das coisas. 30 anos de doutrina não significa nada, sabia? Não significa nada. É a mesma coisa do camarada está 40 anos na empresa. Ele não é o melhor funcionário da empresa. Muitas vezes não é. Já repararam isso? Quem é o melhor funcionário da empresa? Ele que se ativa, que está interessado, quer fazer crescer, quer crescer na empresa. Ele está lá muito atento às coisas que estão lá acontecendo. Mas eu queria saber também o que significa a palavra consolar. Vamos ver o que significa consolar? E aí nós vamos em frente, tá bom? Bom, já que ela renunciou ao livro, eu vou dar um para ela, porque ela renunciou, tá bom? Ela nem esperava, né? Bom, consolar, precisamos descobrir o que significa isso aí, tá bom? Na linha, na letra. A gente vem aqui e fala, dá algumas definições meio assim por fora, né? Então nós estamos aqui nesse sentido. O nosso único objetivo na Terra, se não me engano, era a pergunta 870 do Livro dos Espíritos. Quem pode achar para mim 870? O senhor pode achar? Pergunta 870, vai ser isso mesmo, eu estou meio gaga. E aí, ele dá uma resposta interessante, sabe o que ele fala? Ele fala assim, o Kardec pergunta assim, a gente pode mudar assim, a dificuldade, a aprovação dos outros, as dificuldades dos outros? E os Espíritos respondem que pode, desde que esteja dentro do curso daquilo que nós mais ou menos necessitamos e que nós mais ou menos nos programamos. E aí ele fala assim, porque o nosso único objetivo na Terra, não é assim? Está perguntando aí? Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, porque Deus algumas vezes permite a sua revelação. Por que Deus permite a revelação? Vocês não têm curiosidade de saber do futuro? Tem gente que não tem o Livro dos Espíritos aqui? Tem gente que não. Você não tem? Não tem também? O senhor também não tem? Nenhum dos dois? Então eu vou passar, pelo menos um, né? Por enquanto você fica de assistente, depois a gente passa para eles, tá bom? O senhor tem em casa, né? O Livro dos Espíritos tem. Faz tempo que o senhor abre? Faz muito tempo que o senhor não abriu, né? É. Ele está bem limpinho, ordem, arrumadinho, tá. É porque normalmente, sabe o que acontece? A gente esquece de algumas coisas que são muito básicas. Hoje é 850. Ah, será que é 850? Estou fazendo confusão, né? Vocês não têm curiosidade de saber do futuro? Sim. Tem curiosidade, né? Tarol já todas. Ah, tem vontade de saber do futuro. Mas sabe quem responde sobre o futuro da gente? São os espíritos brincalhões, zombeteiros. E eles falam o que a gente perguntar, eles gostam de responder qualquer coisa. Vou casar com a nossa, tem uma fila de gente atrás de gente. Já falam assim, né? Mas com aquele bonitão lá, com aquele bonitão. Só que primeiro ele vai ter 2 casamentos, você vai ser terceira. Já dá uma esperança grande pra gente, né? Vai casar com uma, vai ficar 40 anos, com a outra 30 e você está em terceiro na próxima encarnação. Né? Tudo certo. Então, consolar. O que significa consolar? Você está bem eficiente, só tem um ano de doutrina mesmo, né? Você já me deu o livro. E de computador aí, de celulares? Tem mais tempo, né? Ah, tem mais tempo. Tem outras encarnações, né? Consolar.
verbo intransitivo direto. Aliviar ou tentar aliviar a dor, o sofrimento, a aflição de outrem ou a própria, com palavras, recompensas, promessas. Consolar é assim, é buscar ajudar, para levar um auxílio, buscar uma forma de diminuir o sofrimento da pessoa. E muitas vezes, em algumas circunstâncias, o nosso sofrimento, ele é assim, a gente sabe que ele não é palpável, a gente não tem uma forma, não tem um remédio, não tem um aguento que possa ajudar, né? Mas às vezes uma palavrinha amiga, um ouvido amigo ajuda bastante. Palavrinhas de consolo trazem com o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque ele mostra pra gente que, primeiro, nós não estamos na Terra pela primeira vez. Todo mundo tem que saber isso. E segundo, nós não estamos aqui de forma definitiva. E terceiro, nós podemos voltar à Terra muitas vezes. Então é assim, tem uma coisa apertando, sofrendo, fazendo a gente sofrer com grandes dificuldades. Ele vai mostrar pra gente o seguinte: tenha calma. Daqui a pouquinho você vai entender por que isso aconteceu. Isso vai ser até motivo para no futuro você saber que aquilo não era nada daquilo que você tinha sempre imaginado de sofrimento. Mas lembra quando a gente era criança? Quando a gente era criança, quem sabe o que acontecia? Não é 850? Também não. O que fala 850? A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos. A posição social, se ela é obstáculo, né? Tem dificuldade, passa dificuldade, passa problema. O que será que acontece com ela, né? Porque ela cria pra gente problemas, cria obstáculos. O que ele responde? Fala aí. O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta. Mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. A maioria das vezes, os filhos são assim, algumas vezes são bem educados, né? Pouco esforço. Eu na minha casa classifico isso de vagabundice. Meus meninos, tenho 6 comedores de arroz e feijão, mas então, de vez em quando é assim, não deu para tirar uma nota melhor do que 5,5. Só faz isso, infeliz. Não deu para tirar nota. Você já tirou nota menor que 5,5? Como se chama? Nunca tirou? Como você chama mesmo? Laís. Quem é sua mãe? É ela, sua mãe? Faz muito tempo, né? Quantos anos mais ou menos? Ela é sua mãe? Uns 20 anos mesmo? 5, 6, né? E você nunca tirou nota menos que 5,5, né? Por quê? Quantos anos você tem? 10. Nossa. Quando você tiver 12, talvez você tenha que reconsiderar essa ideia, né? 13, passa para a 6ª série, 7º ano, essas coisas, né? Começa a ficar diferente as coisas. Mas porque você respondeu bonitinho, ficou com vergonha, né? Olha como é que ela é simpática. A Larissa. Ela vai ver aqui a história da Bia. A Bia é um pinguinho. É uma historinha interessante do pinguinho Bia, tá? Mas eu vou te contar um segredo. Você não leia, não. Sabe o que você faz? Para sua mãe, quando você for deitar, pede para sua mãe ler para você. Escuta, mãe, sabe aquele livro com aquele, sei lá, bicharobão lá? Aquele moço esquisito lá, deu para mim lá? Eu nem queria ter ido, mas no fim fui e ganhei o livro, não é isso? Então, você conseguiu vir, aí você fala: mãe, você lê para mim na hora de você dormir, tá bom? Combinado? Mas não é uma vez só, não. Pede para ela ler todo dia para você, tá bom? A mesma história para você gravar bem ela. Tá bom? Tudo bem? Então, a ideia básica é assim: nesse capítulo do Evangelho, nós temos uma informação interessante. É onde existem muitas mensagens do Espírito Verdade. O Espírito Verdade, alguns estudiosos dizem que é um grupo de espíritos, outros estudiosos dizem que é o próprio Jesus, mas isso para nós não importa. Ele coloca para a gente algumas situações interessantes. Uma delas é a seguinte: ele faz uma recomendação para nós que somos espíritas. Ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, amar e instruir-se. E nós precisamos dessas duas asas, do amor e da instrução, para que a gente possa trabalhar, auxiliar uns aos outros. Nós vamos encontrar no nosso dia a dia pessoas que estão vivendo grandes sofrimentos,
E para nós, que já temos um entendimento sobre a vida espiritual, sobre a reencarnação, sobre as leis maiores da vida, para nós não parece ser uma coisa tão assim, tão grande, tão grave, tão forte. E aí nós temos uma palavrinha aqui para ajudar. Mas essa palavrinha de ajudar tem que vir junto com a instrução. Nós precisamos saber o que estamos falando. Não é? As novelas ajudam muito, instruem, mas não são o suficiente. Nós precisamos de algo mais, precisamos de mais entendimento para que a gente possa saber exatamente o que está falando. E a instrução serve para isso. Então os nossos irmãos disseram para a gente isso, que nós deveríamos, como espíritas, buscar nos unir em amor e nos unir em entendimento, em conhecimento. Não é por outra razão que a casa possui diversos cursos aqui, de estudos que ele acabou de convidar aqui, da doutrina espírita, dos livros da codificação, do entendimento da doutrina, entendimento básico, não é? Algumas pessoas duvidam até da existência de Deus, sei lá, porque não consegue trocar o carro. Por exemplo, eu, até um ano atrás, tinha um Del Rey 88, fiquei 20 anos com ele. Eu achei que eu ia desencarnar junto com ele. Eu tinha até preparado 2 ou 3 escolas junto para poder ser enterrado junto com ele, né? Teve um senhor aí que fez uma brincadeira nesse sentido. Mas algumas pessoas pensam até em determinadas circunstâncias, mas Deus não existe, porque olha quanto flagelo na terra, quanto problema no mundo, quanta dificuldade. Nós vamos falar ao contrário, nós vamos entender o contrário, que na verdade muitos desses problemas que surgem, muitos deles, a maioria deles, estão associados a nós mesmos, como seres encarnados, ainda em processo de evolução, ainda em processo de crescimento. Nós estamos vinculados a isso. Então a ideia básica é que nós aprendamos a lidar com os problemas e solvê-los, resolvê-los. É isso que nós estamos fazendo na Terra. O nosso único objetivo, eu não consigo lembrar qual é a pergunta, mas eu já falei qual mesmo? 870? 870 e 850. Vamos tentar 860? Pode ser que seja 860. Vamos tentar. Aí vai dentro para nós, né? Vê? Malandragem, né? E nós vamos buscando a oportunidade de saber que o nosso único objetivo na Terra, não sei se vocês já pensaram sobre isso, os Espíritos disseram para a gente que o nosso único objetivo na Terra é a prática do bem. Esse é o nosso único objetivo. É para isso que nós estamos aqui. Então, às vezes a gente pensa, eu estou aqui para quê? Para encher o bolso de dinheiro, comprar propriedades, não sei, existem diversos pensamentos a respeito disso. E nós não sabemos ao certo qual é o nosso objetivo na Terra. E os Espíritos colocam com clareza, no meio da questão, veja que interessante, no meio da questão, ele mostra que o nosso único objetivo na Terra é efetivamente a prática do bem. Mas como a gente pode cumprir o nosso único objetivo se nós não temos alicerces para isso, conhecimento profundo a esse respeito, entendimento a esse respeito? Como é que nós vamos fazer? É muito difícil. Nós andamos muitos anos da nossa encarnação perdidos, não sabemos nem o que nós estamos fazendo na Terra. Já pensaram? O que eu estou fazendo aqui? Já pensaram? De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo na Terra? Dificilmente a gente consegue saber exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Se nós pensarmos em torno da doutrina, a gente vai descobrir que nós estamos na Terra justamente para a prática do bem. Então, devagarzinho a gente vai sedimentando essa ideia e vai descobrindo, porque nós que somos pai de família, a gente já chegou a essa conclusão, não é? Então, o pai de família que está ciente do seu dever, ele sabe que o trabalho dele tem que ser partilhado entre a família, com os filhos, com a mulher, né? Ele sabe que o produto do trabalho dele não é só para ele. E por que nós chegamos a essa conclusão? Porque no fundo, a gente está associado a essas pessoas por elos de amor, por elos de fraternidade. Nós estamos aqui nos entendendo e precisamos nos ajudar. Esse é efetivamente o nosso objetivo. Mas qual que é a pergunta 860? A pergunta 860 é: um homem
por sua vontade e por seus atos. Pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer ocorram e vice-versa. Então é assim, se pela nossa própria vontade nós podemos virar a ordem das coisas. Mas olha aí que interessante o que ele responde. Ele o pode, desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que escolheu. Ademais, para fazer o bem, como deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, Fazer o bem. Pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Esse é o nosso único objetivo. Eu acertei a pergunta, né? 860? É isso? Sim. Puxa, demorou, né? Você vê como demora para funcionar o computador quando a gente liga, né? 486. Computador que usava disquete. Era o seu tempo ou não? Disquete. Você sabe o que é pendrive? Ah, você sabe, né? Daqui a pouco ninguém vai saber mais, né? Porque esses aparelhos novos não tem mais isso, né? Mas disquete é de doer, né? É só quem tem 18 anos e 400 meses, mais ou menos, que nem eu, assim, né? Esse daí é de doer. Salvar a declaração de imposto de renda no disquete. Lembram disso? Ah, um negócio assim, né? A senhora tem muito disquete lá guardado? Já desfez tudo? Não? O senhor tem não? Já, né? Já pode jogar fora, né? Os disquetes. Então. Bom, então nós descobrimos agora. Puxa, demorou, mas conseguimos. Na 860. O senhor não esqueça mais que a 860 é a que mostra o único objetivo que nós temos na Terra. E nós vamos entendendo que nós estamos aqui para fazer o bem. E fazer o bem é mais ou menos aquilo que o Cristo Consolador deixou para a gente. As ideias relativas ao amor, à convivência, à fraternidade. Nós precisamos estar cientes disso. Nós não podemos viver de qualquer jeito, não é mesmo? E tem uma outra coisa que é interessante. O nosso irmão Paulo, vamos ver quem é que consegue descobrir onde está agora, se achar bem rápido. A 11ª epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, ele dá uma definição sobre a fé. Vocês já desistiram, né? Demorou, né? Demora para ligar, né? Ah, senão fica só você, né? O Paulo dá uma definição da fé, olha que interessante. Porque também é assim, quando a gente vive sem essa ideia de fé, a vida da gente fica vazia, já repararam? Olha, a vida da gente fica muito vazia. Vocês têm aí, por acaso, o Novo Antigo Testamento já em aplicativo no celular? Não. Seria bom que tivesse, viu? É a Bíblia online, assim, interessante. Pode baixar esse aplicativo e de vez em quando vocês podem dar uma passadinha por lá, assim, mesmo sem querer, apertou errado, aí aparece lá alguma coisa. Aí você dá uma olhadinha, de repente é um chamamento pra gente, pra alguma coisa, né? Antes do Candy Crush lá, a gente aperta errado o botão e vai na Bíblia online, né? Aperta errado, entra no Facebook da Sociedade Fraterna, né? Ah, apertei errado, ai meu Deus, como demora para carregar. Os espíritas estão tão devagar ainda. Põe uns negócios que ninguém aguenta, meu Deus do céu, muito cheio, muito pesado. Põe fotografia de expositor careca, chega atrasado, põe vídeo de gente que, nossa, é duro, né? Mas se clicou errado, tem um pouquinho de paciência, né? Devagarzinho, ele carrega direitinho e dá certo, né? Bom, nós vamos entender o processo de fé porque o Paulo já deixou essa definição. Uma definição tão interessante que os dicionários acabaram absorvendo essa definição. E por que Paulo fala de fé? Porque, desculpe, viu gente, não é a primeira, não é para Coríntios não, viu? É Hebreus, 11ª para Hebreus, tá bom? Desculpe, foi uma falha, estou falhando muito hoje, né? Mas vocês conseguiram achar Coríntios? Também não? Puxa, tá ruim a rede aqui, viu? Precisa arrumar, viu? Tá muito devagar a rede aqui. Então o Paulo dá essa definição de fé porque ele escreve com muito amor para o seu próprio povo, que são os hebreus. E lá na frente, mesmo no capítulo 11, acho que já lá na frente do item 11 ou 12, a gente vai ver Paulo para os hebreus, é isso?
Nossa, telefonão. Palavras de encorajamento, tal. Não, mas não está aqui ainda. Tá? Leia aí para mim você, não estou enxergando. Mas é fé obediente. É a fé, mas ele dá a definição de fé. Acha aí a própria epístola, 11:1 de Hebreus. Nós vamos percebendo com essa definição de Paulo que nós precisamos ter alicerces. Sem esses alicerces as coisas ficam difíceis. A gente fica perdido, não sabe por que está fazendo as coisas. A gente começa a renegar a própria existência. No curso preparatório, que alguns de vocês já fizeram e alguns ainda vão fazer, uma das primeiras aulas é assim: Deus existe. Nós vamos entender que Deus existe, porque é muito mais fácil explicar a existência de Deus do que negar a sua existência. Sabe como? Veja que interessante. Ele existe porque a maioria das coisas que estão na natureza não foi o homem que fez. A ciência vem e fala: Deus não existe. Já fala assim, né? Só que aí sabe o que eles falam para explicar como que a Terra fica suspensa dentro da galáxia, fica assim em órbita e suspensa? Eles explicam que existe uma linha imaginária. Deus não existe, mas a linha imaginária que mantém o planeta em órbita e dentro da galáxia existe. Quer dizer, nós temos que imaginar que tem uma linha segurando o planeta. Olha que interessante. Linha imaginária. Agora Deus não existe, porque a gente não consegue provar. Eles provam que existe a linha imaginária? Devem provar de algum jeito, né? Porque a Terra fica lá suspensa, não sai da órbita, não sai do eixo, né? Um eixo imaginário, uma linha imaginária. Veja se tem cabimento um negócio desse. E nós temos que acreditar, não é? Porque é real, existe um eixo imaginário. É um eixo, por assim dizer, espiritual, né? É um eixo que não é matéria, é um eixo diferente, que a gente não sabe ainda definir qual que é. E nós vamos chegando à conclusão de que Deus existe porque não conseguimos explicar ao contrário. A natureza está aí, é muito mais fácil a gente entender a Deus do que negar a sua existência. Agora apareceu. A fé, você achou também? Acho que vou pedir para ela ler, né? A senhora lê, por favor, com voz bem alta. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a prova das coisas que não se vê. Olha que definição interessante. Sabe uma coisa interessante sobre fé? É muito interessante sobre fé, porque fé você não consegue fazer um paralelo, você não consegue mostrar a fé. Você acredita em Deus, você me traz Deus aqui que eu também acredito. Não dá para mostrar assim, não é? Então é esse firme propósito das coisas que a gente sabe que acontecem, que vão acontecer. Então o nosso Evangelho, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é todo calcado em fé. Mas não dá para você trocar em miúdos ou fazer digamos assim, materializar a fé. Não dá para fazer isso. É uma coisa que a gente tem certeza, mas que a gente não consegue materializar. Então a fé é isso. Acreditar é o mais importante, não é? E é interessante porque Jesus lá atrás dizia para a gente assim, que ele estava muito feliz de ter revelado as suas verdades para os simples e humildes. Porque os sábios, as pessoas que têm muito entendimento, muita inteligência, elas têm dificuldades para entender as coisas que a gente entende muito mais fácil, não é? Então, outro dia eu estava vendo uma reportagenzinha aí de um historiador. Ele se diz ateu. Eu sinceramente tenho dúvida se existe ateu mesmo de verdade. Tenho um pouco de dúvida, né? Mas ele se diz ateu. E eu vejo a inteligência que esse moço tem. Ele lembra fatos e descreve cenas e descreve coisas impressionantes. Mas quando fala de Deus, ele diz que ele não pode aceitar Deus porque as pessoas sofrem, porque tem as dificuldades, porque tem os problemas. Quer dizer, como se Deus fosse responsável pela nossa própria invigilância, pela nossa própria desídia.
Porque também é uma forma de consolar quando a gente consegue entender o seguinte, que aquilo que está nos acontecendo diz respeito a gente de alguma coisa, de alguma forma. Não é mesmo? Não é mais fácil a gente entender? O companheiro espiritual Emmanuel disse para o Chico assim, através de um livro chamado Religião dos Espíritos. Ele diz que a Terra se afigura perante a galáxia, a nossa galáxia, que é um pinguinho assim de planetinhas que tem dentro do universo. Sei lá, tem 200 bilhões de estrelas, mas é uma coisinha de nada dentro do universo, né? Ele diz que dentro da nossa galáxia a Terra se afigura como um quartinho dos fundos. Já falei. E o que significa o quartinho dos fundos? Quem mora em casa, o que coloca no quartinho dos fundos? A sogra. A sogra mora no quartinho do fundo? Só a sogra? Olha, ela não devia morar no quartinho do fundo, devia morar no quarto principal, a suíte da casa, né? Agora que eu sou sogro, eu já tenho genro, tem que pensar assim, né? Tem que pensar, eu tenho que receber o melhor, né? Mas normalmente é isso. Ele falou de uma forma assim, diríamos assim, velada, mas é justamente isso. Os espíritos que estão na Terra são espíritos em processo de evolução, que recalcaram, que caíram, que machucaram outras pessoas, que criaram problemas ao redor. Então nós precisamos de muito consolo por isso. Por essa razão é que a gente está agora, graças a Deus, buscando a chave do nosso sofrimento. Por que do nosso sofrimento? E nós vamos encontrar, com todo respeito às demais religiões, apenas na doutrina espírita a ideia de que nós temos defeitos, temos problemas, criamos muitos problemas no passado e precisamos pouco a pouco solver as nossas deficiências, os nossos defeitos, melhorar-se, corrigir-se. Muitas vezes a gente tem que aprender a duras penas determinadas coisas, não é? Veja a questão da água, não é um sofrimento as pessoas ficarem sem água, mas também com o racionamento a gente aprendeu a lidar melhor com a água. Veja, é um mal que no fundo veio para o bem. Então, muitas vezes o nosso sofrimento se afigura como uma grande dificuldade, um grande problema, mas que no futuro a gente vai ver o quanto cresceu com ele. É isso que nós precisamos estar atentos. Que às vezes aquilo que está nos espinetando é para nos mostrar uma realidade que nós não estamos enxergando. Quando a gente tem um problema de saúde, na maioria das vezes, esse problema está associado a abusos, exageros, excessos que nós mesmos criamos para nós. Então, nós podemos pensar numa direção mais firme em saber que nós somos responsáveis pelo nosso destino. E não adianta a gente imaginar e querer que o nosso Criador venha aqui e resolva problemas para a gente. Meu filho precisou tirar o dente. 14 anos. Pode deixar que eu vou. Eles falam meio grosso. Pode deixar que eu vou. Não, vou acompanhar você, né? Afinal de contas, você é meu filho, né? Aí foi lá. Gabriel Pereira. Espera um pouquinho que eu vou beber um pouquinho de água. Gabriel Pereira. Preciso ir no banheiro agora. Gabriel, olha, se ele não vir, eu vou ter que chamar o próximo. Eu falei para ele, pode ficar sentadinho, deixa que o pai tire o dente por você. Eu sento lá na cadeira e tiro por você. Vocês acham que é possível isso? Ele não tem que passar pela experiência? Ele não tem que sentar lá, não tem que enfrentar os medos, enfrentar as dificuldades. Ele tem que fazer a parte dele. Por mais que eu queira evitar que ele não tenha esse problema, eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. Porque se ele não tirar o dente, o que vai acontecer? Ele vai causar uma série de outros problemas, os dentes que estão chegando, aquela coisa toda. Então não dá pra gente, às vezes a gente até gostaria de passar o sofrimento pelo filho, pela filha, né? Pelo genro, pela nora, né? Gostaria de passar o sofrimento que eles estão passando, a gente até gostaria, né? Mas às vezes a experiência é pessoal, é personalíssima. Nós precisamos da experiência. Nós precisamos passar por aquilo, por nós mesmos. Então é assim, isso pode não ser muito consolador, mas nós precisamos entender o seguinte: o nosso Pai só nos quer o bem.
O mal que nós criamos, na verdade, é a nossa própria ignorância, é a nossa própria forma de ver as coisas, a nossa própria baixeza espiritual. Nós criamos o mal assim. Mas, não obstante a isso, o nosso Pai, que tem tanto amor pelos filhos, o que ele faz conosco? Ele aproveita o mal para nos fazer o bem. Não sei se vocês também já pensaram a esse respeito. Às vezes o mal que nós recebemos vai redundar, vai se desdobrar num grande bem num futuro muito próximo. Quando a gente, por exemplo, está com problema físico, de saúde, tem que passar por uma cirurgia. Às vezes uma cirurgia é uma coisa penosa, recuperação, injeção, tem uma série de fatores. Mas depois a gente se livra daquilo, é um bem para a gente. Eu me lembro com clareza, quando eu fui no hospital por 2 vezes, não conseguia nem me colocar de pé, né? Ficava dobradinho e os médicos falavam que era uma congestão intestinal, mas da segunda vez eles tiveram que me operar de urgência, porque eu estava com apendicite. Naquele momento eu queria me livrar da apendicite, porque eu não conseguia nem ficar de pé. Então, o mal, fazer a cirurgia, arrancar, abrir, lavar, fazer e acontecer, sim, mas para me causar um grande bem, porque se não fosse isso eu teria desencarnado, não é? Então muitas vezes o que acontece? A gente não consegue enxergar o bem diante de um problema que está nos acontecendo. Quer ver uma questão interessante também? Todos nós sempre lembramos do Pai Nosso, e no Pai Nosso a gente está sempre pedindo para que Ele nos livre do mal, não é assim? Mas nós já pensamos que mal é esse? Veja que pensamento curioso é esse. Quando nós pedimos para livrar do mal, não significa o mal que nós possamos receber, porque normalmente é isso que a gente pensa. Ai, de repente achar um inimigo social aí, um malfeitor, um acidente, uma coisa qualquer, uma situação qualquer que venha me causar problemas, embaraços, dificuldades. A gente pensa nesse mal. Só que esse mal que Jesus refere na adresse dominical é, na verdade, o mal que nós possamos fazer para o outro. Olha que coisa. Sabe por quê? Porque o mal que a gente recebe, na verdade, é o mal que nós estávamos precisando ou merecendo. E o mal que nós fazemos para o outro é o mal que nós vamos ter que resolver no futuro. Nós ficamos envolvidos com aquele mal por muito tempo. Então, enquanto a gente está chorando, lavando as lágrimas espirituais para alcançar novos degraus da experiência, com o mal que nós recebemos, com o mal que nós fazemos, o que acontece? A gente coloca nas pernas verdadeiras bolas de ferro que nos prendem àquele problema, sabe lá por quanto tempo e em que condições nós vamos nos desfazer daquela situação, daquele problema. Então, a ideia é que nós pensemos na direção do bem. Esse é o nosso único objetivo. Sempre que nós estivermos diante de uma situação em que nós tenhamos dúvida, pensemos sempre em Jesus, porque está muito claro nesse capítulo que ele diz para a gente: vinde a mim, todos vós que vos sentirem sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele mostra para a gente que nós, na casa do Pai, tem muitas moradas, que a Terra não é absolutamente quase nada diante da nossa galáxia, diante do universo, então nem se fala. E que nós precisamos passar por experiências. Nós temos que estar de bom ânimo, estar acreditados que nós temos um futuro promissor, que ninguém está na Terra fadado a um castelo de papelão na praia. Nós estamos fadados à vida eterna, nós temos uma herança muito legal, muito interessante. E que essas traquinices que nós vivemos na Terra são necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Como que a professora na escola sabe que nós aprendemos? Ela aplica para a gente uma prova, não é mesmo? Então, às vezes a gente vê uma pessoa em prova e fala: ai meu Deus, coitada dessa pessoa, está vivendo esse drama, mas de repente ela está vivendo em prova, galgar degraus que nós não podemos nem imaginar quais são. Uma pessoa em prova, por exemplo, com a visão, não é? É triste ver uma pessoa que enxerga, é terrível.
Mas de repente aquilo vai servir para ela para condições muito maiores para a eternidade. Então, se nós estamos vivendo hoje um avião, tenhamos a certeza, ele é provisório, ele vai se resolver mais cedo ou mais tarde. E nós precisamos estar assim, tranquilos e contentes, porque sabemos que o nosso Pai não aplicaria a prova se não tivesse a ideia de que nós já aprendemos com alguma coisa com ela. O professor não vai aplicar a prova no primeiro dia de aula, não é? Ele aplica a prova depois de um tempo de estudos, ele aplica a prova depois de um tempo de desenvolvimento das pessoas, não é mesmo? Mas esse assunto está ficando muito pesado, tá? Vocês estão achando? Vamos relaxar um pouco, né? Porque esses assuntos aí estão ficando muito pesados, né? Vamos tranquilizar um pouquinho. Já responderam todas as mensagens que receberam, está tudo em ordem, podemos continuar, né? Então vamos em frente. Bom, todo mundo sabe, doutrina espírita, Allan Kardec, associação de Allan Kardec com a doutrina espírita e com Jesus. Na pergunta 625, tem uma perguntinha muito simples aí, que o Kardec fala assim: quem pode servir de guia e modelo para a humanidade? Na pergunta 625. E aí, o que os Espíritos respondem? A pergunta seria: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? É uma observação que você vê de Jesus. E aí a resposta é essa, duas palavrinhas: vede Jesus. Esse é o guia e modelo. Então, diante de qualquer circunstância, por exemplo assim, você vai puxar um cigarrinho, vai acender um cigarro. Aliás, quando ele fala assim, nós é permitido filmar, entender, é permitido fumar na palestra, eu falei, não, aqui não pode fumar não, porque eu tenho asma, cara, se o pessoal fumar, mas era filmar, eu fiz confusão, né? Mas vai puxar um cigarrinho e fala: escuta, senhor, tudo bem? Beleza, né? Então, o que você acha? Eu vou fumar um cigarrinho aqui. Você quer fumar um junto comigo? O que será que ele vai responder? O que será que ele vai falar? Não é mesmo? A gente está afim de fazer uma malcriação para alguém. Que nem Pedro. O Pedro, de vez em quando, ficava nervoso com as coisas. O Pedro ficava muito nervoso. E aí, sabe o que acontecia? Quando ele estava perto de Jesus, ele se continha. Eles estavam andando de uma cidade a outra. Nós temos mais uns 5 minutos? Sim, tranquilo, mais uns 10 minutos. O Pedro estava com Jesus, passando de uma cidade para outra. Não sei se já contei essa história aqui, mas se eu contei, vocês fazem de conta que eu não contei. Assim. Tenho bastante caridade com os condutores, porque eu sou um quebra-pau, né? E aí, no meio do caminho, os dois sentam numa pedra, aquele calor escaldante, e o Pedro está desconfiado que eles estão perdidos. No meio do deserto, assim, sabe? Tinha uma cidadezinha de perto, um vilarejo. De vez em quando passava alguém, o Pedro apavorado. Meu Deus, nós estamos perdidos, pensou, né? Jesus, senta aí, Pedro, vamos descansar um pouquinho. Mas, Senhor, não seria mais prudente a gente perguntar em que direção nós temos que ir, Senhor? Jesus, claro, Pedro, pode perguntar. E nisso vinha passando o Senhor. Veio mais ou menos próximo a ele, Pedro foi na direção. Escuta, Senhor, quem é que te disse que eu estou autorizado a falar com vagabundos no deserto? Meu Deus do céu, como tivesse dado um chutão no traseiro dele. Ficou tão nervoso, mas tão nervoso, mas tão nervoso. Mas Jesus estava ali, ele se conteve. Mas ele estava nervoso, sabe? Estava nervoso, assim. É que nem a gente, quando, por exemplo, está na frente do delegado, né? O delegado vai falar uma coisa, pois não, senhor. Está assim, porque pegar ele no pescoço a gente se controla, né? Normalmente é assim. Bom, estava nervoso. Aí foi embora. Você ficou nervoso, Pedro, fica nervoso, tranquilo. A pessoa às vezes está no sol, cansada também, é equivocado dos valores, conversou um pouquinho com Pedro, aquele tom de amor próprio de Jesus, que devia ser uma coisa assim. Olha, se com o Chico Xavier, quando a gente conversava com ele, a gente já ficava assim, embevecido de sentimentos nobres, que dirá Jesus? Que dirá Jesus? Bom, aí ele falou que não ia perguntar mais nada. Ele disse: pergunta,
uma outra pessoa pergunta, e isso vinha uma moça com um cântaro na cabeça, cheio de água. E Pedro perguntar, se ela fizer uma malcriação para mim, e ficou pensando, né? Estava já prevenido. Aí ele foi perguntar para a moça gentilmente tirou o cântaro da cabeça. Olhou para ele, o senhor quer saber que cidade? Olha, o senhor vai nessa direção, tem essa trilha onde a maioria das pessoas vão. Explicou bonitinho para ele quanto tempo ele ia levar. Mas o Pedro ficou encantado com a resposta da moça. A moça foi tão assim, tão gentil com ele, tão educada. Ele ficou assim, meu Deus do céu, né? Ajudou a moça com o cântaro na cabeça. Ela seguiu o caminho, despediu, agradeceu, aquela coisa bonita mesmo. E o Pedro ficou aliviado. Meu Deus, Jesus percebeu que ele tinha ficado aliviado. Os dois pegaram o caminho e foram embora. Mas o Pedro ficou com vontade de perguntar uma coisa para Jesus. O senhor já conhece essa história? Não? Alguém já conhece essa história? Ainda bem. Ainda bem. Pergunta, Pedro. Sabe o que é, Senhor? Aquela moça foi tão educada, mas na verdade foi educada com o Senhor. Ela informou o Senhor. Eu sou só seu acompanhante aqui. Tudo isso ela fez pelo Senhor. O senhor não acha que ela deveria ganhar assim alguma coisa dos céus? Porque afinal de contas ela ajudou o Senhor. E Pedro, Jesus fala, não, Pedro, o céu sempre recompensa. Pode ter certeza, ela vai ganhar um presente dos céus. Aí passou mais alguns passos e ele estava aflito outra vez. Sabe por quê? Porque ele queria saber qual era o presente que ela ganhou. Ganhou um presente do céu. Já pensou uma pessoa aborda você na rua e fala assim, você pode me dar 10 reais? Fala, fica tranquilo, você vai ganhar um presente dos céus. Mas eu queria só 10 reais. Olha, eu não tenho vontade de te dar, mas os céus têm, quem sabe, né? Você recebe aí um raio, um trovão, sei lá, alguma coisa. Ele queria saber o que ela ia ganhar. E Jesus foi segurando, e ele ficando aflito, querendo saber. Aí eles pararam embaixo de uma árvore. Aí Pedro, você realmente quer saber o que ela vai ganhar? Eu vou te dizer. Sabe o que ela vai ganhar? Vocês imaginam o que ela vai ganhar? Nos céus? Nem imagino, né? Ela vai ganhar o casamento com aquele primeiro senhor. Com aquele primeiro senhor. Olha que presente que ela ia ganhar. Respondeu mal? Veja bem, a gente pensa que aquilo pode ser um mal. Mas vocês já imaginaram se nós aqui na Terra não estivéssemos mais ou menos misturados uns com os outros? Ninguém cresceria, ninguém evoluiria. Então aquela moça, obviamente, com toda a sua delicadeza, com todo o amor que ela já tinha conquistado em seu coração, seria uma forma de puxar aquele irmão nosso grosseiro para novas realidades. É assim que Deus trabalha na Terra. Então é uma pessoa difícil que às vezes a gente tem em casa, um sobrinho, um filho, um neto, um genro. Às vezes é aquela pessoa que nós precisamos ajudá-la. Pode não ser muito consolador isso, né? Talvez a gente quisesse assim um outro presente do céu, mas nós precisamos entender que é assim que Deus trabalha, uns com os outros, fazendo com que cada um puxe um ao outro para um progresso comum. Se todos tivessem o mesmo degrau da evolução, não haveria progresso. É por isso que de vez em quando a gente vê pessoas numa condição muito superior. Em compensação, a gente vê pessoas numa condição muito triste. Por que será que a gente tem que socorrer o necessitado? É justamente para ajudá-lo a pensar melhor, para levar para ele informações que muitas vezes ele não tem, para ele se libertar da miséria. Por que a Casa Espírita promove semanalmente um trabalho parecido com esse? É para a gente refletir em algumas coisas que nós precisamos crescer, nós precisamos melhorar, nós precisamos desenvolver, e nós precisamos saber, porque até então a gente não sabia.
Então, a ideia é que o menor seja sustentado e puxado pelo maior, e que o maior puxe o menor numa cadeia sem fim. Essa é a ideia. Então, a pessoa difícil que está com a gente, muitas vezes é o socorro que nós precisamos levar para ela. As pessoas às vezes têm comércio, prestação de serviço e arrumam um cliente terrível. Pelo amor de Deus, quero fazer a pessoa sumir da frente dela, mas de repente não é esse o trabalho que nós temos ali. O trabalho que nós temos ali é ter um pouquinho de paciência, falar com jeitinho, calma, para a pessoa entender, não é? Ter todo o trabalho que alguém já teve conosco, seja mãe, seja avó, seja tia, seja sociedade, seja quem for. Nós estamos aqui, olha que coisa interessante, porque alguém dedicou muito amor por nós. Vocês sabiam disso? Por isso que nós estamos aqui, porque senão você não estaria agora cadeia pública. Alguém dedicou muito amor por nós, mas muito mesmo. Por isso nós estamos aqui com vontade de conhecer as coisas maiores da vida, ascender na vida espiritual, entender o processo da vida, o que acontece conosco. Nós temos condições disso, porque do contrário, a gente estaria ainda mergulhado num mar de ignorância, de tristeza, de revolta, de sofrimento, de trevas. Alguém nos libertou disso, alguém nos trouxe para isso. Mas eu tive problemas, todos nós tivemos, mas alguém dedicou, um grupo de pessoas muito grande nos dedicou. Seja o professor da escola pública, seja a mãezinha, seja a vozinha, o tio, o pai, seja às vezes até um colega de trabalho, alguém dedicou para a gente atenção, para que a gente pudesse ter entendimento para chegar no ponto que nós chegamos. Então, nós estamos aqui mergulhados nesse amor e precisamos trazer mais irmãos nossos para esse amor, para conviver conosco nessa alegria que é em que a gente já consegue pensar em coisas que não são só coisas materiais. Não é mesmo? Foi Jesus Cristo quem disse sob a inspiração de Deus: vai, Allan Kardec, à terra e fala aos devanhos meus. Tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre a antiga profecia que eu fiz perante os judeus, como na dura Judéia. Não temas tua missão, Espírito verdade, eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias do céu, destrói na terra esse véu, esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus. E com um condor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis, e Lion viu a sua cruz. A nossa singela homenagem ao célebre qualificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Uma poesia se intitula Luz e Trevas, do nosso companheiro já desencarnado Jorge Guizini, do companheiro espiritual, meu Deus do céu, me foge o nome dele, mas ele é muito conhecido, Castro Alves. Muito bem. Luz e Trevas, Castro Alves, Jorge Guizini, a nossa homenagem ao célebre codificador Allan Kardec. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos buscar, resgatar mais irmãos nossos para conviver com a gente num mar de amor reservado para todos nós. Olha, a gente já está percebendo como é gostoso viver com amor. Imagine quando a gente tiver mais amor entre nós, não é? Já pensaram quando os nossos irmãos do poder público, do dia a dia, entenderem que nós podemos conviver melhores uns com os outros, que a nossa vida na Terra não é só a matéria, que nós podemos proporcionar muita alegria para muita gente com tudo isso que nós já temos nesse Brasil maravilhoso, nesse planeta maravilhoso. Nós vamos aprender a viver um mar de amor, que é muito bom, né? Por exemplo, o mar de amor que a gente entra na casa da avó, por exemplo, quando a gente entra na casa da avó, tem um bolinho gostoso de laranja, de milho, né? De fubá, cafezinho com leite, não é?
ela sempre faz a comida que a gente gosta, quando a gente dorme na casa dela, não é? Olha, isso é um mar de amor que a gente ainda vai viver. Muito bem, e agora preciso terminar de entregar esses livros aqui, eu não posso voltar com eles, porque senão minha mulher pergunta, você foi mesmo na palestra? Tem mais. Nós temos aqui o livro Evangelho segundo o Espiritismo e gostaríamos de saber quem não tem de jeito nenhum, não tem o Evangelho. Então tá, um pedacinho do amor de Jesus para a senhora. Nós temos, só tem uma criança hoje, que pena, né? Mas eu acho que vou dar 2 livros para você. Um você pede para sua mãe ler, para dar uma folga para ela, no outro dia você pede para o seu pai ler para você. Seu pai está do seu lado aí? Ele é seu pai há muito tempo? É, mais ou menos, né? Então a Reina é uma historinha que veio lá do Paraná, tá bom? Sorte a sua vez sozinha, tá vendo? Não valeu a pena ter vindo? Você é filha única? É, né? Eu também sou. Animado, né? Muito bem, nós temos mais 2 livros do Kardec. Aliás, mais 3, né? Esse livrinho é interessante, chama Céu e Inferno. Nós temos aqui o enfrentamento de Kardec a essas questões religiosas de céu, inferno, purgatório, anjo, demônio, essas coisas. Kardec explica à luz da razão, à luz da doutrina espírita. E na segunda parte ele entrevista alguns espíritos e quer saber deles como eles chegaram no mundo espiritual. Alguém gostaria? A senhora levantou a mão bem rápido? Foi mais ou menos? Assim. Bom, nós temos um outro livrinho aqui do Chico Xavier, pequenininho, para carregar na bolsa. Chama-se Páginas de Fé. Esse é bem pequenininho. Então são diversas trovinhas, muito bonitinhas por sinal, né? A dor é uma prova dura, a bênção de Deus aos eleitos, que agindo em nome da lei, torna os homens mais perfeitos. Bacana, né? Ninguém levanta a mão. Só os dedos, você levanta a mão. Assim. Só assim. Bem devagarzinho. Então você não está com muita vontade, só um pouco. Muito bem. E agora, para a gente encerrar aqui, eu já dei um Evangelho. Nós temos um outro livro do Kardec chamado A Gênese. E a Gênese é a formação dos mundos. E na segunda parte, Kardec explica um pouquinho sobre os milagres de Jesus. Alguém gostaria de ficar com esse livro? Está filmando? Ele é sempre assim, ó? Legal. Obrigado. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Uma excelente semana, um excelente ano. Eu falei de 2016, 17, 18, 19, 20, mas isso é muito perigoso, porque no dia 1º de janeiro, nós tínhamos uma colega no nosso grupinho aí da AMI, e ela então falou, olha, eu estou me sentindo muito cansada, eu queria desejar a vocês um ótimo 2017, que 2016 seja também muito bom. Desencarnou naquele dia. Ela já deixou para o outro ano, né? Eu já falei de 5 anos para frente, então vai ver hoje no passado, né?